Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os julgamentos de Deus e hoje vamos falar acerca de um julgamento de consequências terríveis a nível mundial, particularmente em relação à nação de Israel, que é o julgamento que se vai dar durante um período que se chama a Grande Tribulação. Será muito difícil para nós, num estudo tão pequeno, tão breve, era necessário muitos estudos e extensos, nós falámos acerca deste tema com mais pormenor, mas vamos apenas dar umas pinceladas acerca disto. E aquilo que nós vamos dizer já será suficiente para nós falarmos acerca deste assunto com temor e tremor. Hoje as pessoas acusam Deus de que é tardio em julgar. Por outras palavras, Ele é indiferente e dorme. Mas quando Deus julgar o mundo, os pecados dos homens, será de uma forma terrível. E nós lemos acerca desse julgamento no livro de Apocalipse, do capítulo 6 até ao capítulo 19. E se nos quisermos documentar melhor, poderemos ler esses capítulos. Vários profetas do Velho Testamento falaram acerca de um período de tempo chamado Grande Tribulação. Referiam-se a este tempo de angústia. João Batista, o maior dos profetas, ele a certa altura também se referiu a este tempo futuro, dizendo que era o tempo da ira futura. Jesus também faz várias referências, uma delas ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados, esses dias de julgamento durante a Grande Tribulação, nenhuma criatura escaparia. É o período mais aflitivo de toda a história da humanidade. Tem uma duração de 7 anos, não vamos entrar em pormenores. E esses 7 anos estarão divididos em 2 períodos, com características diferentes. 2 períodos de 3 anos e meio cada um deles. O primeiro período é um período caracterizado por uma falsa paz, em que se levantará uma personagem chamada o Anticristo, que no fundo é a personificação humana de Satanás. Ele vai fazer um pacto, ele vai ser autenticamente um lobo com pele de cordeiro, irá arrastar multidões, ele irá prometer libertar do caos em que o mundo estará nessa altura, com um programa aliciante. Ele vai reforçar, mais na parte final, nós sabemos, mas ele vai reforçar essa sua atividade com prodígios de mentira, com milagres espetaculares, que irá fazer com que as pessoas o sigam e acreditem nele. Acerca dos primeiros 3 anos e meio, podemos aplicar aquele versículo que diz paz, paz, quando não há paz. Também é ilustrado de uma forma muito bíblica, textual, com um cavalo branco que será solto, e o cavaleiro que se assentará nesse cavalo branco terá um arco, mas sem flecha. E então o Anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai iludir, ele vai mentir, e ao fim desse tempo ele vai rasgar todos os contratos que fez e vai mostrar a sua verdadeira natureza. Que, como Satanás, ele virá para matar, para roubar, para destruir. Ele é homicida e vai mostrar isso durante os últimos 3 anos e meio. Este tempo da Grande Tribulação será um tempo em que a iniquidade se vai multiplicar. Um tempo de atividade diabólica como nunca houve. Nós lemos em Apocalipse capítulo 12 que o diabo e Satanás serão lançados na terra com os seus anjos. Grande ira ele terá porque sabe que tem pouco tempo. Que ao fim desses 7 anos ele vai ser preso em cadeias. E por essa razão ele vai, mais do que nunca, manifestar o seu espírito de destruição e de maldade. Depois está a mostrar um tempo caracterizado por guerras. E essas guerras estão também exemplificadas acerca de um cavalo vermelho e o seu cavaleiro, que tem como finalidade tirar a paz da terra. E então, Jesus, referindo-se a esse tempo de guerras, ele disse
que haverá nações contra nações, reinos contra reinos. Será uma guerra total, uma guerra universal. Também vai ser solto, vai ser liberto um cavalo preto. E ele vai espalhar e vai semear a fome na terra. Depois será um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro terá um nome, morte. E ele, através da espada, guerra, através da fome, através da peste, animais ferozes, ele vai matar cerca de 1/4 da população mundial. Será também um tempo de catástrofes, tais como terremotos em vários lugares, o sol vai se converter em trevas, a lua vai se converter em sangue, as estrelas do céu cairão sobre a terra como os figos verdes caem da figueira quando esta é abalada pelo vento. Um terço da terra será queimado. Um terço das árvores irão ser queimadas, toda a erva verde. Um terço das águas do mar serão convertidas em sangue e um terço das criaturas, dos peixes e das criaturas marítimas do mar também serão mortas. Um terço das naus será naufragada. E um terço das águas das fontes, dos rios, também se vai converter em sangue. Será catastrófico este julgamento de Deus. E nós temos algo em Apocalipse capítulo 6 que retrata o estado de espírito das pessoas, o seu ânimo e o seu desespero. Então nós lemos assim no versículo 15: e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vinda o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? As pessoas irão procurar a morte, e a morte fugirá delas. Quando é que isto vai acontecer? Há três teorias, há 3 pontos de vista teológicos acerca disto. Há 3 teses. Uma diz que a Igreja que irá passar por este tempo, isto é, irá passar pela grande tribulação, mas sem ser afligida pelos acontecimentos da grande tribulação. À semelhança do povo hebreu que está no Egito e caíram as 10 pragas sobre aquela nação, mas nada aconteceu ao povo hebreu que estava ali. Há uma outra tese, um outro ponto, há outra teologia, do ponto de vista teológico, melhor direi, que diz que a Igreja vai passar só pela primeira parte da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, e depois que no fim desses 3 anos e meio será arrebatada. E há uma outra perspectiva teológica disto, dizendo que a Igreja pura e simplesmente será arrebatada antes até do início da grande tribulação. Ora, nós pensamos que esta tese teológica, doutrinária, dispensacional, que é aquela que está correta. Isto é, antes de o Senhor declarar guerra ao mundo, Ele vai retirar os seus embaixadores. Ele vai retirar a sua Igreja. As nações fazem isso e o Senhor também fará isso. Antes de declarar guerra ao mundo, Ele vai retirar os seus embaixadores. Ele virá aos ares arrebatar a sua Igreja, como consideramos no estudo anterior. Aplica-se a cada um daqueles que pertencem à Igreja aquilo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse aos crentes de Tessalónica: vós dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a saber, Jesus, que nos livra, reparem, da ira futura. Jesus nos livra da ira futura. Nós estamos à espera que o Senhor venha para nos levar para Ele, sim, para levar a sua Igreja para o céu, sim, mas para nos livrar também da ira futura, deste tempo da grande tribulação. Mas há um pormenor que eu gostaria que atentassem para eles. Houve um profeta, chamado um profeta menor, de nome Abacuque, que no capítulo 3 do seu pequeno livro ele escreve uma coisa que é muito impactante. Ele ora, ele faz uma oração e diz: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E estes tempos são tempos de ira, são tempos de julgamento, são tempos de juízo. Mas no meio deste julgamento e deste juízo, o Senhor
vai se lembrar de ter misericórdia. E então, durante este tempo, o Evangelho vai ser anunciado. Vai ser anunciado por homens, muitos. Vai ser anunciado inclusivamente por um anjo que voará pelo meio do céu e com grande voz ele vai proclamar aos que habitam sobre a terra em várias línguas, porque todas as nações, tribos, línguas e povos irão perceber este Evangelho. Bem, o que é que vai acontecer devido a este ministério de evangelização por parte dos homens, por parte deste anjo? Nós lemos isso em Apocalipse capítulo 7. Nós lemos assim: depois destas coisas terríveis que tiveram lugar, olhei, e é João que fala, quando foi arrebatado ao céu e teve uma visão destes acontecimentos futuros. Eu olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E dizendo: amém, louvor, glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E agora reparem. E um dos anciãos me falou dizendo: e estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Havia ali um grupo de pessoas. Não eram poucas. Nós lemos que era uma multidão que ninguém podia contar. Lemos isso no versículo 9. Uma multidão que ninguém pode contar. E a pergunta que foi feita foi esta, ou será esta: quem são estes que estão vestidos de vestidos brancos? Quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram os seus vestidos e o branquearam no sangue do Cordeiro. São mártires que pagaram com a sua vida a sua fé em Cristo. E porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, uma referência à obra da cruz. E durante este período da grande tribulação, esta grande multidão que ninguém pode contar está perante o trono de Deus. Não são poucos aqueles que se vão salvar durante a grande tribulação. Aqueles que serão salvos durante esse período serão alvo de uma perseguição tenaz por parte do anticristo e das forças diabólicas. Mas na ira o Senhor vai se lembrar da misericórdia e vai permitir que uma multidão que ninguém pode contar seja salva. Temos que nos apressar. Como é que isto vai acabar? No auge da perseguição, no auge da maldade do anticristo, de Satanás, o diabo, no auge, no apogeu da sua maldade, o Senhor Jesus vai agir diretamente. Ele virá e pousará os seus pés no monte das oliveiras, como lemos em Zacarias capítulo 14. O impacto será tal que o monte se vai abrir em dois. Ele virá com quem? De que forma? Sentado num jumentinho, como entrou em Jerusalém, quando esteve cá, há cerca de 2000 anos. Manso e humilde? Não. Apocalipse capítulo 19 fala-nos assim, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Este julgamento que Deus vai desencadear e permitir no mundo será um julgamento, não com um espírito de vingança, de retaliação. Não, será um julgamento justo. O Senhor vai controlar a sua ira, de modo que a sua ira seja uma ira justa, devido à sua santidade e à sua justiça. Por isso nós lemos que ele julga e peleja com justiça. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, não o seu. Esse sangue do Senhor Jesus Cristo ele derramou na cruz a nosso favor. Mas será salpicada de sangue, o sangue dos seus inimigos. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, é o verbo, é o logos, é a palavra. E seguiam-nos os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Ele virá com os exércitos dos céus. Milhares de milhares, milhões de anjos nos seus cavalos brancos virão e acompanharão o Senhor Jesus, que virá montado, não num jumento, mas num cavalo branco. Da sua boca saía
uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E verá, amarrará Satanás, que será preso durante 1000 anos. Durante este intervalo de tempo vai surgir um poderio político ou religioso, político e religioso, melhor direi, que na Bíblia são referenciadas como a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Essas duas bestas, nós lemos, serão lançadas vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Lemos isso em Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, versículo 19, e a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército foram vencidos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, o anticristo, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E seguir-se-á um outro julgamento que nós vamos considerar logo que seja oportuno, e depois teremos um tempo de bonança real, verdadeira, em que Jesus, a partir de Jerusalém, a cidade do grande rei, vai reinar sobre a terra durante 1000 anos. Grandes acontecimentos esperam este mundo. Alguns serão tremendos pela sua espetacularidade, como o arrebatamento. Outros serão terríveis, medonhos, porque um Deus irado vai julgar o mundo. É uma ira contida, justa, santa, mas não deixa de ser um tempo de ira. Mas louvamos o Senhor, porque em relação àqueles que confiam em Cristo e o recebem como seu suficiente e único Salvador, nós nos convertemos a Deus para o servir, deixamos os ídolos e para esperar dos céus o Senhor Jesus, que nos vai livrar a nós como povo, à Igreja e a cada um de nós, que nos vai livrar da ira futura. Não passaremos por este tempo de angústia. Não passaremos pela grande tribulação.